O aprendizado é essencial para o nosso crescimento e evolução. É um processo contínuo que nos permite adquirir novos conhecimentos, habilidades e perspectivas. Mas você já parou para pensar em como o cérebro aprende e quais são os fatores que podem influenciar no processo de aprendizagem? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a pedagoga pós-graduada em Metodologias de Ensino, Neurociências e Educação, Marli Araújo. Marli, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente. Obrigada por essa oportunidade de conversar sobre aquilo que eu mais gosto, que é processos de aprendizagens. Sim, um assunto muito importante, muito relevante, principalmente hoje, né? E eu começo já assim, perguntando, como então o cérebro aprende, né? Como que se dá esse processo de aprendizagem, Marli? A partir do momento que você está vivo, você está aprendendo. O processo de aprendizagem, ele é um processo neurofisiológico. A aprendizagem, ela não é algo abstrato. A aprendizagem é física, é processo de comunicação entre neurônios. Então, você tem desde o nascimento uma explosão de comunicação entre os neurônios, que chamamos de sinapses, e a partir do momento que você vai crescendo e vai interagindo com o mundo, com o meio, essas sinapses vão criando essas rotas neurais. Então, você aprende desde o momento que você está vivo, interagindo e fazendo coisas diferentes na sua vida. E a gente consegue definir etapas desse processo de aprendizagem também ou não? Sim, sim. Quando você se abre diante do novo e você vê aquilo que está acontecendo e se mergulha na experiência, você foca a sua atenção, isso já está acontecendo como processo de aprendizagem. Aprendizagem, para você parar para pensar, é você ativar a sua memória a curto prazo, a sua memória a médio prazo e a sua memória a longo prazo. Mas você só aprende aquilo que faz sentido para você. Aprendizagem, aprender é você resolver um problema. Aprendizagem e inteligência caminham muito juntos. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de se adaptar. E quando você olha a aprendizagem como fator de adaptação, de resolução de problemas, ou até mesmo de satisfação pessoal, você está criando redes neurais, rotas neurais, que vão facilitar essa sua interação com o mundo, essa interação com o meio. Agora, quando a gente fala, né, sobre esse assunto, sobre aprendizagem, processo de aprendizagem, a gente se depara com a plasticidade neural, né? Explica pra gente qual que é a relação. Nós nascemos com possibilidades de desenvolver todos os campos a gente chama campos de conhecimentos e experiências. Então, a criança, quando ela nasce com um percentual altíssimo de neurônios. À medida que ela está inserida no meio, esses neurônios vão criando aí os seus caminhos, que é a comunicação entre neurônios que se dá por meio dos axônios, são as sinapses. Essa matriz que chamamos de plasticidade é o período onde os estímulos têm um maior poder de potencializar essa comunicação. Geralmente ele vai acontecer nessa infância, essa infância você pode entender até 15 anos, 20 anos, pega a primeira infância e a fase da adolescência. Então, plasticidade é porque vai acontecendo o processo de mielinização do cérebro. Pensa a metáfora que eu vou usar como fiozinhos. Uma informação vai se comunicando com a outra por meio de processos químicos e processos aí elétricos, né? Dopamina, serotonina, neuroadrenalina. Então, é isso que nós chamamos de plasticidade neural. Ah, legal. Então, quais seriam os fatores, Marli, que podem influenciar nesse processo da aprendizagem? O primeiro fator é atenção. Se você cada pessoa tem um cérebro, né? a sua arquitetura, um modo de funcionar. Isso você já nasce, a gente diz, o ser humano é 100% biológico e 100% cultural. Então você já nasce com determinadas predisposições para interagir com esse meio. Então, quando eu falo do fator atenção, o seu foco de atenção desde pequenininho é você observar, você prestar atenção e você fazer a poda do que a gente chama dos ruídos da sua atenção. Você manter uma atenção seletiva. Agora, quando você mantém uma atenção seletiva, tem algo acontecendo dentro de você. Eu volto a dizer novamente, pensa no processo de comunicação entre neurônios, de toda essa máquina maravilhosa que é o ser humano, que é o cérebro do ser humano. Então, esse é o primeiro fator.
O segundo fator também que é muito importante é o envolvimento ativo da pessoa, a busca ativa. Você só aprende se você estiver imbuída, vamos dizer, com a mão na massa. Não quer dizer passar só pela mão, mas passar pela sua mente, porque você pode estar quieta, observando, ou estar quieta, meditando, mas você está aprendendo. Porque você está fazendo relação, você está fazendo inferências. Então, o fator ativo, o envolvimento ativo do sujeito, ele é preponderante no processo de aprendizagem. É o que vai levar ao desenvolvimento da curiosidade. Então, aquele clichê, quem tem boca vai a Roma, quem pergunta, quem mexe, quem explora, quem constrói, quem não tem medo, ativa esse modo operante de aprender que é a busca ativa. Pois é, e é muito interessante quando a gente pensa, né, nisso dos modos de aprender. Inclusive, gente, a gente vai sair um pouquinho aqui do estúdio e acompanhar a repórter Sara Zeferino, que foi para o centro de Belo Horizonte descobrir como as pessoas aprendem. Vamos ver. Você sabia que cada pessoa aprende de uma forma? Hoje eu vim às ruas para saber os principais estilos de aprendizagem da população. Ouvindo, mente aberta, né? Ouvindo. Eu acho que o modo de a gente aprender a fazer as coisas é vendo outras pessoas praticar outras coisas que você não sabe. Vendo e ouvindo. Eu acho mais interessante, né? Você ir lá sentada, vendo e ouvindo. Ler, né, e ver. A gente vendo, a gente consegue ter mais noção e também lendo, né? Eu acho que a visual juntada com a audição, creio que eu consigo obter um resultado melhor. Pois é, interessante porque ali, Marli, a gente falou sobre os estilos de aprendizagem, né? Mas como que é isso hoje? Existem mesmo estilos de aprendizagem ou teve alguma mudança com o passar do tempo também em relação a isso? Eu vou trazer as inteligências múltiplas. Você pode observa você, né? Você como pessoa. Desde pequena você já demonstra uma certa facilidade ou um certo encantamento para determinada área. Porque o nosso cérebro, ele vai aprendendo, ele aprende por meio dos estímulos que chegam até ele. Estímulo da fala, da audição, estímulo corporal. Você pega um Messi, aquele cara é um gênio, né? A inteligência dele é uma inteligência espacial sinestésica. Então, a forma de aprender, ela está muito relacionada ao ponto de atenção que o sujeito vai trazer para esse meio, que pode ser por meio da audição, por meio da linguagem, por meio do corpo. Então, há sim essas chamadas inteligências múltiplas, que é inteligência espacial, inteligência artística, inteligência lógico-matemática, inteligência verbal, já também a denominada inteligência ecológica. Há pessoas que têm uma sensibilidade e uma capacidade de percepção muito aguçada do meio ambiente e das plantas. Então, isso é uma forma de inteligência. É um mapeamento cerebral que cada indivíduo tem e que vai captando de forma mais rápida esses estímulos que chegam até ele. Não só captando, mas como organizando e fazendo uso dessas informações para interagir na vida. E quais são, Marli, as mudanças que tiveram no processo de aprendizagem, assim, as principais que tiveram nos últimos anos, com o passar dos anos? Hoje nós temos a presença maciça da tela na mão das crianças, né, e dos jovens. Eu não vou dizer se é bom ou se é ruim, mas você tem a interrupção do foco de atenção. Então, você está centrada, você está focada, mas ao mesmo tempo esses distratores tiram você desse foco de atenção. E o foco da atenção, ele é importante para o processo de aprendizagem, porque ele que vai ajudar a gerar o que vai depois consolidar. São as lembranças, a consolidação daquilo que você aprendeu. Então, a rede, as mídias é um problema sério na vida das crianças, né? Eu penso que a gente tem vantagens, mas também tem desafios, né? Se você pudesse destacar as vantagens, né, do uso da tecnologia, porque hoje a gente usa plataformas digitais para aprender também, fazer um curso à distância, né? Então, quais seriam, assim, as principais vantagens, mas também os principais desafios?
A principal vantagem é que você tem acesso à informação. Informação não é conhecimento. Conhecimento é quando você transforma essa informação em aprendizagens e faz uso disso na sua vida, para conviver, para adaptar, para trabalhar. Isso é conhecimento. A desvantagem é que você é controlado por algo muito acima de você, né? Então, a hora que você pensa nesse desenvolvimento da mente, as mídias hoje, ela trazem sistemas de recompensa muito rápido. Então, eu quero uma coisa, eu clico, eu vou ali, está tudo na sua mão. Agora, pensa isso do ponto de vista dessa formação da arquitetura do cérebro. Eu trouxe aqui desde o início para você que a aprendizagem ela é física, é caminhos. Pense em redes, a palavra que eu quero trazer, pense em redes de comunicação entre neurônios de diversas partes do seu cérebro. E para essas redes se fortalecerem, o chamado processo de mielinização do cérebro, você precisa de estar focado, você tem que repetir essa experiência mais de uma vez. E se você tem interrupção o tempo todo desse seu foco de atenção, desse seu envolvimento, eu vou levantar uma hipótese que acaba acontecendo o enfraquecimento dessas redes neurais. É tanto que você tem hoje, assim, um índice muito alto de pessoas diagnosticadas como TDAH. Eu falo, mas TDAH, será que todas têm TDAH? Ou será que está faltando desde pequenininho, até depois de nós adultos mesmo, focar a sua atenção? Sim, sim. Faz sentido. E é isso, né? Eu penso que as tecnologias, elas estão aí para ajudar. A gente precisa, a gente sempre fala aqui no programa sobre a importância de encontrar esse equilíbrio, né? E buscar coisas que vão trazer benefícios para a gente, né? Agora, a gente falou, né, antes sobre a plasticidade neural, mas a gente consegue continuar aprendendo com o passar dos anos, ao longo da vida? As pessoas mais velhas ainda aprendem? É um mito, né? Você pensar que, tá velho não aprende, pelo contrário, né? Esse tempo dessa plasticidade neural, ele tem um período, nós chamamos de período crítico, mas você aprende até no último dia da sua vida. O que vai acontecer é um certo enrijecimento. Você tem ao longo da sua vida uma perda de neurônios, de sinapses, essa capacidade de neurônios. Aquilo que o cérebro não utiliza, há uma poda neural. Então, você aprende a partir do momento que você faz algo diferente. Então, se tem uma dica de como aprender depois de jovem como nós, né? Mais velhos, é você buscar realizar atividades diferentes daquela que você faz no seu dia a dia. Porque tudo aquilo que você repete, você está consolidando o seu caminho neural. Você está consolidando a sua aprendizagem, você está repetindo a sua aprendizagem. Que é importante? Essa memória operacional. Você pode observar que pessoas mais idosas que desenvolvem atividades manuais, ela desenvolve uma chamada memória operacional, passo a passo, parece que a memória fica mais viva, mais ativa. E quando você pergunta por que isso acontece, porque ela tem início, meio e fim. Ela tem foco de atenção, ela tem envolvimento. Então, a plasticidade, ela acontece, se não houver aí nenhuma demência, ela vai acontecendo ao longo da vida. Nunca é tarde para aprender algo novo, o período mais importante, crítico, é esse período da infância, onde as experiências vão, de certa forma, modulando todo esse processo de desenvolvimento da mente. Sim, então é sempre importante pensar, né, nessa plasticidade neural, mas também reforçar que nunca é tarde para aprender algo novo, né, Marli? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, foi um papo muito interessante e muito rico também, né? De nada, uma alegria estar aqui. Muito obrigada.